Bom dia, pessoal. Bom dia, Lama. Bom, a gente chegou, como eu comentei com vocês, talvez praticamente no cume aqui do texto do Taranata, da contemplação 63. Estou de olho num conceito aqui do tibetano, não sei se vou ter tempo de achar ele aqui. Essa é uma contemplação grande, a parte do tibetano ela é bem grandona aqui. Bom, se eu não achar aqui, depois eu encontro e na semana que vem eu trago a expressão tibetana aqui, não tem problema. Bom, vamos lá. Estou vendo aqui as pessoas que estão aqui hoje, não sei se todas acompanharam aqui todos os ensinamentos do Taranata, mas, enfim, eu costumo, toda vez que a gente começa os ensinamentos, trazer um pouco do que foi dado nas semanas anteriores e tal. E, enfim, para quem não tem acompanhado os ensinamentos desde o início, a gente está estudando, então, a essência da ambrosia, que é esse texto aqui do Taranata. É um texto Lamrim, então ele apresenta os ensinamentos de uma forma, os ensinamentos do Sr. Buda de uma forma didática, progressiva e daí por diante, traz aqui a proposta de ensinamento para pessoas, digamos, iniciantes, pessoas que já têm algum percurso na prática e pessoas que já estão mais familiarizadas com os conceitos, já progrediram no caminho e daí por diante. Desde o início, então, a gente reviu todas as preliminares comuns, preciosa existência humana, impermanência, lei de causalidade e insatisfatoriedade do samsara, como sendo as principais contemplações que um praticante, que ele chama aqui de menor capacidade, mas digamos que o potencial de iluminação, o potencial do despertar de todos os seres
né? O Tathagata Garbha é algo comum a todos nós. Portanto, aqui não é uma maneira de classificar, dizendo, bom, alguém tem um potencial maior ou outro menor, mas eu colocaria muito mais na perspectiva do percurso, do aprofundamento que cada praticante já tem no caminho, mas portanto não colocaria numa ordem hierárquica, até, por exemplo, porque a meditação sobre a impermanência talvez seja uma das contemplações mais importantes a qual o Milarepa sempre fazia referência. Então, imaginar que, bom, né, os ensinamentos do início do texto para pessoas de menor capacidade são ensinamentos mais básicos e não tão relevantes, é um equívoco, né? Mas é importante, portanto, recuperar todas essas etapas no caminho, que é o caminho gradual que a gente vê também no texto do Gampopa, do Patrul Rinpoche, a referência aqui ao texto do Atisha, né? Portanto, a reflexão, as contemplações sobre as preliminares comuns, depois formas de sofrimento no Sansara, quando ele coloca já pessoas de capacidade mediana, né? As causas de origem do sofrimento, as causas e resultados da liberação, e aí depois ele entra para as pessoas com o texto para as pessoas de grande capacidade, vai falar dos 12 halos causais, vai falar da meditação do amor, bondade e compaixão, da bodhicitta, então bodhicitta da aspiração, depois bodhicitta da aplicação, ele entra nas 6 paramitas: generosidade, ética, paciência, diligência, meditação e sabedoria, Sherab. A gente, então, está na última das paramitas, na paramita da sabedoria, e a gente já viu todas as contemplações para fazer um aprofundamento, então, na prática da sabedoria. A gente já fez referência ao Sutra do Coração, como um suporte para a gente poder refletir sobre a insubstancialidade de todos os fenômenos compostos. A gente já reforçou muito a prática da meditação, né? A prática de Shiné como um meio para estabilizar a mente, e aí, uma vez tendo a mente estável, fazer a meditação analítica da sabedoria, ou que a gente chama de Hlaton, ou a prática de Vipassana, por meio da qual eu lanço um olhar não discursivo sobre a mente, que é o objeto da meditação, da contemplação, da prática da sabedoria, para reconhecer a sua natureza, né, e a sua essência. A gente já viu isso também, os ensinamentos relacionados ao Sutra do Coração, a Prajna Paramita, eles se assentam muito no aspecto da vacuidade da mente, né? Se a gente vai descrever digamos, a partir daquilo que integra ou compõe a mente, a sua essência é a vacuidade, sua natureza é claridade, ou aspecto dinâmico, ou aspecto manifesto, uma capacidade básica de consciência, né? Portanto, a dimensão dinâmica da mente ganha uma expressão manifesta por meio da sua natureza de claridade, e um conhecimento sem obstrução, alguns vão dizer união de vacuidade e claridade, ou vão se referir a esse terceiro atributo como sendo compaixão. Se vocês olharem os textos Nyingma, os textos de Dzogchen, eles vão descrever que esse aspecto de dinâmica da mente, daí por diante, tem como essência fundamental, a natureza pura, é a própria compaixão. Então, a gente já viu isso tudo a partir das contemplações, desde a contemplação 52, a gente pegou diferentes referências para poder fazer a contemplação analítica. Como eu falei para vocês já exaustivamente, não é uma meditação discursiva, mas é muito mais ter alguns recursos para poder olhar para a mente por diferentes prismas, né? Então, a gente já viu a ausência do eu da pessoa,
o que isso quer dizer, né, na tradução? A ausência da existência inerente desse conceito de eu, né? A gente falou um pouco sobre a referência que se tem, por exemplo, nos textos nos textos Chittamatra, mas não só eles, né? Basicamente, boa parte do pensamento filosófico do budismo tibetano faz a referência a 8 formas de consciência que se manifestam na mente, né? Alguns vão falar só em 6 formas de consciência: consciência visual, auditiva, tátil, gustativa, consciência mental, né? E na consciência mental incluída aí a perspectiva, por exemplo, de um eu, né? E alguns vão desdobrar algumas correntes filosóficas para a 7ª e 8ª consciência, 7ª consciência como sendo humanas, essa noção de eu, que apreende, que se apega e daí por diante, a consciência depósito, digamos, enquanto processo, a gente já viu isso também, a laia, né, uma consciência reservatória, onde se instalam todas essas experiências, e ao longo de existências, as existências são os imprints contidos nessa, digamos, consciência base de tudo que me faz experimentar diferentes formas de renascimento em diferentes circunstâncias kármicas e daí por diante. A gente já viu isso tudo, a gente já viu, portanto, a ausência da existência inerente de um eu, quando eu sutilmente olho para esse eu, de fato não há nada que possua uma existência inerente que possa ser de fato encontrada. A gente viu na contemplação 54 a ausência do eu dos fenômenos, né? Então, aqui ele já começa a falar um pouco dos agregados, né? E a gente fala, né? A gente viu cada um dos 5 skandhas ou dos 5 agregados, a ausência de existência inerente da forma, seja a forma minha enquanto sujeito, seja qualquer forma que os meus órgãos do sentido sejam capazes de perceber. Então, a ausência ou a vacuidade de uma existência inerente da forma, da consciência, da sensação, da percepção e das formações mentais, né? A gente viu aquele exemplo rápido, né? Eu aqui percebo um vulto passando, então percebo forma. No momento que eu percebo forma, vem instantaneamente uma consciência visual, porque meu olho encontrou em contato com esse vulto que passou rápido, né? E eu percebi uma forma e surgiu uma consciência visual. A partir dessa consciência visual, veio eventualmente um susto, medo, sensação. Depois uma percepção. Gato. Aquele vulto era um gato. Eu reconheço. E depois formação mental. Eu quero pegar esse gatinho, né? Assim, tudo isso olhado de uma maneira sutil vai dando conta do aspecto de insubstancialidade ou vacuidade de todos esses 5 agregados, da formação mental, da percepção, da sensação, das consciências e da forma. A gente viu cada uma dessas, por meio da meditação analítica de Vipassana, olhando para essas experiências, digamos, dos sentidos e tudo aquilo que decorre delas, a sua insubstancialidade, o vazio de uma existência inerente. Quando eu quero dizer o vazio de uma existência inerente, e a gente vai ver hoje na contemplação de hoje, o que a gente se refere aqui é que, fundamentalmente, existem causas e condições reunidas que produzem um fenômeno manifesto, e que ganha essa expressão manifesta na mente, porque existe um potencial ilimitado de manifestação na mente. Mas quando eu olho e vou decupando cada uma dessas experiências, ou da forma e daí por diante, eu vou enxergando que, bom, ao final e ao cabo, não há nada que possa ser encontrado como sendo verdadeiramente existente. A gente viu que tempo e espaço colapsam. E, fundamentalmente, o que há é um balé de cores com formas, e eu, por meio de uma mente dualista, saio rotulando e colocando rótulos sobre isso e aquilo, e a partir daí me apego, desenvolvo emoções perturbadoras, karma, continuo no ciclo de samsara. Bom, a gente viu cada um desses aspectos, então, nas contemplações, a ausência, a contemplação 56, a ausência de eu das partículas minutas, a gente mostrou até um vídeo, né? Partículas minutas, aquele quer descrever aqui o
quark, enfim, a coisa subatômica da física quântica, do que poderia ser uma partícula que descreveria, enfim, algo que fosse verdadeiramente existente. A gente trouxe até algumas referências da física mostrando que, bom, ao final há uma energia luminosa em vibração, mas que eu não sou capaz de localizar, muito mais espaço do que matéria entre naquilo que compõe aquilo que seria a partícula menor, que poderia dar uma noção de algo que verdadeiramente existisse. A gente olhou para isso também, a gente viu aquele vídeo onde a gente, de alguma forma, é capaz de superar uma visão ingênua da realidade, né? Percebendo o quanto, no final das contas, há uma percepção ilusória da realidade. Eu não lembro quem quiser ver esse vídeo de novo, não sei que encontro que foi, mas foi quando a gente esteve falando da contemplação 56, eu não sei há quantos encontros atrás foi isso. Depois a gente viu a contemplação 57, que fala do vazio da ausência de existência inerente dos outros 4 agregados, né? Então a gente falou primeiro da vacuidade, da insubstancialidade da forma, depois a gente viu consciência, sensação, percepção e formação mental. Depois a gente viu a contemplação, a meditação sobre a vacuidade de todos os seres sencientes que habitam o mundo. Então, se esse próprio corpo é vazio de uma existência inerente, dotado de faculdades, enfim, de habilidades, mas em essência, substancial, isso vale também para todos os seres sencientes. A gente viu a meditação sobre a vacuidade do ambiente externo, então todos os fenômenos que são percebidos pela minha mente, né? Assim, vamos lá. Quando o meu olho olha para esse celular, há uma consciência visual do celular que surge na minha mente. Se essa mente é vacuidade, obviamente que a consciência visual desse celular também é vacuidade. Como algo poderia ser verdadeiramente existente se ele se manifesta a partir de algo que é insubstancial, como a mente, a gente já viu. Bom, mas não só isso. Quando a gente fala que todos os fenômenos surgem da mente, a partir da minha experiência da realidade, eu posso dizer isso, mas esse celular, digamos, se eu tomar a mente grosseira, esse celular não surgiu da minha mente. A consciência visual do celular surge na minha mente, mas esse celular simplesmente é composto dos 5 elementos que ganham uma determinada conformação física, dão uma aparência de verdadeiramente existente, mas quando eu olho para ele também, eu percebo que basicamente são causas e condições reunidas e que estão em constante transformação. O aspecto impermanente aqui está operando a todo instante, portanto, não há verdadeiramente uma alma do meu celular, uma essência do meu celular. Não, isso nesse momento é celular, daqui 1 bilhão de anos, sei lá, vai ser uma flor? Não sei. Não vai ser a mesma coisa, com certeza. A gente faz a meditação também analítica para ir desconstruindo essa visão grosseira de todos os fenômenos compostos que a gente chamaria de ambiente externo. Se é que faz sentido trabalhar nessa lógica do interno e externo, mas pelo menos conceitualmente ajuda. Depois a gente vê a meditação sobre a vacuidade do ambiente externo e seus habitantes, né, incluindo os habitantes. Na semana passada, a gente viu a meditação última, desprovida de elaboração, então a gente fez bastante meditação, né? Aí já de uma forma bem sutil, para encontrar, né, assim como um resultado, a meditação dizia, portanto, não se apegue mentalmente a nada e, ao contrário, repouse vividamente em um estado de clareza e não conceitualidade. Então, a meditação analítica na perspectiva de, como resultado, encontrar esse lugar lúcido e não conceitual, para além do conceito. Qual que é a meditação hoje que a gente vai ver, então? A contemplação 63. Ela é a síntese de todas as contemplações que a gente já viu até agora.
E a contemplação que a gente vai ver na semana que vem é a meditação que se defronta com esse aspecto vacuidade e a natureza plenamente compassiva. Última. A gente poderia falar bodhicitta última mesmo. No momento em que eu entro em contato com a natureza da mente, o que desabrocha naturalmente é um estado de consciência plenamente compassivo. Não fabricado. Absolutamente espontâneo. A gente vai falar isso na semana que vem. Mas vejam, essas são as duas últimas meditações, então, do texto. É um texto que a gente está estudando há mais de 2 anos, e é importante colocar isso em perspectiva, porque pode parecer que essa é uma meditação simples, que não há muito a fazer, e eu diria, é isso mesmo. É uma meditação extremamente simples. Tão simples que a gente não dá valor, tão simples que a gente, às vezes, pode não se dar conta do quão próximo e quão presente já é um estado de lucidez, um estado esperto, e que a todo instante escapa dos meus dedos e eu rapidamente entro de novo num funcionamento grosseiro e dual da minha mente. A meditação é simples, e é importante que a gente desconstrua essa noção de complexidade, e só a partir de uma complexidade eu alcanço a dimensão última dos ensinamentos do Sr. Buda. Não, há um percurso todo realizado para, ao final, se deparar com uma prática que é simples. Mas, veja, é importante que esse percurso tenha sido percorrido. Sem isso, essa compreensão que pode ser quase que instantânea, pode ser aprendida de uma maneira discursiva, dual e daí por diante. Então, a gente vem trabalhando ao longo desses 2 anos para poder chegar agora tendo clareza, e por isso que eu fiz essa pequena revisão aqui com vocês, tendo clareza do que se trata essa prática da sabedoria e simplesmente deixando que ela possa acontecer de maneira natural. Tá bom? Vamos ver, então, o que o Taranata diz na Contemplação 63. Tem um parágrafo aqui ao qual eu fiz referência, pelo menos em umas 5, 6 contemplações. E a gente vai lê-lo agora de novo aqui, no contexto dessa contemplação que a gente vai fazer hoje. O que o Taranata diz? Contemplação 63. Como sustentar a meditação sobre a ausência de eu e a vacuidade? Então, eu vou ler aqui tudo que a instrução que ele deu, e depois a gente vai fazer essa prática juntos. Agora, medite sintetizando todas as contemplações prévias, por isso que eu fiz essa revisão, vamos trazer tudo aquilo sobre o que a gente já veio refletindo antes. Agora, medite sintetizando todas as contemplações prévias sobre a ausência de eu e a vacuidade. Para sintetizar os entendimentos prévios, reflita como se segue. Então, de novo, né? Não é algo discursivo, é um olhar sutil a partir de algumas ideias, de algumas noções, é um olhar sutil para a própria mente, para a natureza da mente. Eu mesmo e os outros, o mundo e seus habitantes, somos todos desprovidos da existência de um verdadeiro eu. Nenhum criador fez tudo isso. Na perspectiva budista, não há um Deus criador. Tudo isso surge meramente devido à reunião de conexões interdependentes. Nada pode ser, na verdade, estabelecido, existir como uma coisa ou muitas. Tudo isso meramente surge como a face da ilusão. Na realidade, nada disso existe verdadeiramente. Se eu examinar o assunto cuidadosamente, não estabelecido, então ele está dizendo aqui
Vamos parar aqui. Ele diz assim: tudo isso meramente surge como a face da ilusão. Na realidade, nada disso existe verdadeiramente. Aqui, então, é, portanto, uma descrição da realidade última. É claro que, sob a perspectiva da realidade relativa, existe um corpo aqui que sofre, que pensa, que possui experiências sensoriais e daí realidade. Aqui é uma descrição da natureza última, da realidade última. Do ponto de vista último, não há nada, nenhum fenômeno composto que seja verdadeiramente existente. Todos são vazios de uma existência inerente. Daí ele vai dizer, vai olhar sobre essa perspectiva. Depois ele vai dizer, se eu examinar o assunto cuidadosamente, não estabelecido e não existente são também atributos recém-fabricados, criados pela mente. Para indicar alguma coisa que pareça ser oposta à existência, eu meramente atribuo a ela os termos não existente e não estabelecido. Mas veja, não existente e não estabelecido parte da perspectiva de existente e estabelecido. O que ele está dizendo aqui é que os fenômenos compostos eles não existem e nem não existem. Porque eu tomo a referência do nem existe e não existe, esse não existe a partir da referência de algo que exista, mas como não há nada que exista, então todos os fenômenos são não existentes e nem não existentes, para não entrar na lógica de dualidade, que é justamente essa que coloca a gente no samsara e daí por diante. Então, os fenômenos compostos nem existem nem não existem. Talvez essa seja a melhor forma de colocar. Tudo isso porque quando você entra em contato com a natureza da mente, não há conceito. Não, é não discursivo. Ainda que o discurso e o conceito surja da própria mente, o pensamento, o conceito, não é a natureza última da mente. Analisando para trás e para frente, esse é o parágrafo que a gente se referiu várias vezes já aqui no contexto do capítulo da sabedoria. Analisando para trás e para frente dessa forma, portanto, fazendo a meditação analítica de Vipassana, sutilmente olhando sobre essas perspectivas, todos os fenômenos, o próprio eu e daí por diante, analisando para trás e para frente dessa forma, o objeto em foco se dissipa. Então, qualquer coisa que eu esteja utilizando como um suporte para olhar e reconhecer verdadeiramente a sua natureza, quando eu olho sobre essa perspectiva com a sabedoria, esse objeto ele se dissipa enquanto existência inerente. Não é que o celular vai desintegrar na minha frente enquanto eu estou meditando, mas quando eu olho para ele sobre essa perspectiva última, eu sou capaz de reconhecer que ele é vazio de uma existência inerente. Portanto, essa noção e esse conceito de celular dissipa. É isso que ele está querendo dizer aqui. Depois que o objeto previamente em foco é dissipado, surge um estado que é livre de toda identificação. Guardem isso. E enquanto isso durar, repouse na não conceitualidade. Depois que o objeto previamente em foco é dissipado, surge um estado que é livre de toda identificação. Eu olho e reconheço. Nesse speechless, assim, é aqui. Onde não há um conceito e onde eu não posso identificar, há simplesmente o quê? A lucidez, a capacidade de conhecer aquilo que é insubstancial, mas ao mesmo tempo lúcido. Vacuidade, claridade e união. Depois que o objeto previamente em foco é dissipado, surge um estado que é livre de toda identificação. E enquanto isso durar, repouse na não conceitualidade. A partir dessa visão penetrante, por isso que Platão é chamado de visão penetrante, a lucidez, essa qualidade da mente de conhecer a realidade tal como ela é, naturalmente, ao olhar para todos os fenômenos
que eu sou capaz de perceber, mas com essa visão penetrante, colapsa o conceito. Mas, ao mesmo tempo, a lucidez permanece no estado de não conceitualidade lúcida, que já está aqui agora, que não é fabricado. Ninguém tem que importar isso. Entre um pensamento e outro, o que há? Você cai desfalecido, completamente ilúcido, ou entre um pensamento, a lucidez. Lucidez capaz de perceber todos os fenômenos que se manifestam, mas sim, sem uma visão, uma mente fixada, aquilo que o Rinpoche sempre fala de fixation. Sem a fixação, sem essa apreensão egocêntrica, essa apreensão dos fenômenos como sendo verdadeiramente existentes. Quando eu olho com essa visão penetrante, colapsa o conceito. E aí? Não, assim, não há o que dizer. Perfeito. Permanece. Enquanto isso durar, repouse na não conceitualidade. Se esse estado deteriorar, repouse na mera não conceitualidade do desaparecimento do aspecto vacuidade. Ainda que esse estado de não conceitualidade, ou digamos, de não identificação, desapareça, e eu volte a perceber conceito, nome e forma surgindo, então, olha para isso e percebe a não conceitualidade que perpassa a aparência de todos os fenômenos. Portanto, de novo, reconhece esse aspecto de não conceitualidade na aparência, na distração e daí por diante. Porque qualquer coisa que surja na mente não deixa de ser, em última análise, o aspecto manifesto na mente, que, por sua vez, é insubstancial, é vacuidade. E ao olhar para isso, reconheça a não conceitualidade mesmo no momento em que você perde esse estado não discursivo da mente. Ainda que haja algum tipo de distração e tal, reconhece. Olha para essa distração. Olha para isso que escapa da noção de não identificação pura, do gap que há entre uma distração e outra de não pensamento. Olha. E reconhece aí também a não conceitualidade de qualquer coisa que se manifeste na mente. Visto que é necessário fazer essa meditação descrita acima repetidamente, é importante reconhecer o ponto quando esse desaparecimento começa, para se distinguir entre o estado de não conceitualidade e sua deterioração. Para você não imaginar que, bom, eu continuo ainda no estado de não conceitualidade, ele já se deteriorou, reconhece isso, percebe? E volta para... E olha de novo para esse estado deteriorado dessa não conceitualidade, percebe o que vai acontecer de novo? Vai colapsar de novo. E essa é a prática que a gente vai fazendo repetidamente ao longo da sessão. Porque ninguém vai conseguir... Bom, vou falar por mim, talvez. Eu não vou conseguir ficar 15 minutos, 10 minutos num estado total de não conceitualidade. A mente vai continuar ativa. Significa dizer que quando eu sair de um estado não conceitual, ou seja, não discursivo, sem distrações, digamos assim, acabou minha meditação? Não. Quando isso acontecer, olha de novo para essa distração. Olha para essa atividade mental, qualquer coisa que seja. Eu saí desse estado sem distração, num determinado momento aparece a distração, olha de novo para ela. Qual é a natureza? Faz de novo o exercício, olha por diferentes... De novo, vai chegar num ponto que, tipo... permanece. Ficou claro, gente? Tudo bem? No início, você não será capaz de permanecer nesse estado por muito tempo, diz o Taranaka. Aí ele dá um pouco do progresso na prática. Ele vai dizendo, finalmente, quando você vivenciar a experiência, será capaz de mantê-la por períodos cada vez mais longos. Essa experiência de não conceitualidade, de, estado de clareza e não conceitualidade.
Concentrar a mente no objeto em foco é conhecido como permanecer. E ser capaz de estender essa experiência se chama permanecer continuamente. Ele vai dando nomes aqui para essa perspectiva progressiva na prática. Quando você se torna capaz de interromper os pensamentos no momento em que eles surgem, isso se chama permanecer repetidamente. Vai surgir, e o Kalu Rinpoche já falou algumas vezes isso nos ensinamentos que ele está dando do Criação e Completude do Django Kotru. Surgiu o pensamento, olha para ele. Olha para a essência do pensamento. Quando ele vai começar a surgir, olha. E ele, em geral, esse pensamento se desintegra. Mas aqui ele está dizendo a parte progressiva, né? E então, quando o estado de não conceitualidade se estende por períodos mais e mais longos, isso é permanecer próximo, chama. Depois, lembrando-se das boas qualidades da absorção meditativa, você começa a meditar com mais frequência e alegria, e então o entusiasmo irá surgir. Esse é o estado chamado disciplinado. Algumas vezes, relembrando das faltas, como, por exemplo, a distração, ela vai cessar por si só. Esse estado é chamado pacificação. Essas duas fases são conhecidas também como criando entusiasmo e criando renúncia. Qualquer pensamento de esperança ou medo, apego e aversão que surjam, olhe diretamente para a sua essência e cele-os com a meditação na sua própria irrealidade, como você cultivou anteriormente. Olha quando acontecer, olha para a experiência mental. Essa pacificação natural é o estágio conhecido como pacificação próxima. Na medida em que sua mente algumas vezes vai manter e outras perder a atenção plena, você deve cultivar esses métodos repetidamente. Então, faça isso repetidamente. Não é, fiz uma vez só. Isso é algo que pode integrar a tua prática daqui para frente, né? Continuamente. Em um dado momento, quando concentrar a mente, você ficará isento das falhas do torpor e da agitação, e será capaz de repousar a mente por um longo tempo no objeto de foco, que é a vacuidade. Vejam, aqui, diferentemente da prática de Shiné convencional, de suporte à consciência visual, auditiva, né, a respiração, objeto visual, aqui, o objeto ao qual ele descreve aqui é o aspecto vacuidade da mente. Nesse momento, é necessário aplicar-se mantendo a mente unifocada. Finalmente, apenas com a lembrança da experiência que você cultivou anteriormente, você será capaz de simplesmente repousar e permanecer por um longo tempo no aspecto da vacuidade. Nessa oportunidade, você relaxará seu esforço e repousará naturalmente nesse estado. Nesse ponto, você alcançou o estado chamado permanecer equânime. Ele está dando aqui estágios, né, níveis da prática da sabedoria, Sherab. Depois ele dá aqui, está entre parênteses, algumas considerações de como isso é feito nessa ou naquela tradição. Né? A maneira de sustentar a meditação apresentada acima vem da tradição do tesouro do Abhidharma. É a maneira singular de meditar na calma mental, que é precedida pela visão penetrante. Né? Então, se você faz a prática da visão penetrante e alcança esse estado de calma mental, né? Estado natural da mente. Isso pode ser apresentado como a mesma tradição dos estágios da meditação por Kamalashila e assim por diante, conhecido como método de meditar com o precedente da não conceitualidade. E pode também ser apresentado como a tradição do glorioso Atisha dos anais do grande mestre Potala, chamado a única preliminar necessária. Essas instruções estão de acordo com a tradição do Sutra, como as muitas instruções sobre o treinamento da mente transmitidas por Atisha e como as muitas instruções tântricas, tais como os ensinamentos do Mahamudra. Apesar de haver muitas grandes instruções que têm essa abordagem, nesse caso eu desejei apresentar as instruções de forma gradativa, confiando nos ensinamentos de Shenyen Potala. Nessa tradição de manter a visão, uma vez que a mente alcança o repouso, a meditação da visão penetrante é novamente praticada.
afirma-se também que, desde o início, a calma mental e a visão penetrante podem ser cultivadas em união. Também essa é uma possibilidade. Então, aqui ele deu algumas referências depois, né, na perspectiva progressiva na prática e como a prática da sabedoria pode ser praticada em conjunto com calma mental, antes, depois e daí por diante. Para nós, a gente vem cultivando todas as preliminares comuns, bodhicitta, da aspiração, da aplicação, chegamos na paramita da meditação, né? Portanto, a prática de chinê, Latom, e depois de chinê, e depois a gente entrou na prática da sabedoria de Latom, de visão penetrante. Aqui a gente então faz o exercício de olhar para o aspecto vacuidade da mente sob diferentes perspectivas, para encontrar esse estado de não conceitualidade, de clareza e não conceitualidade, e no momento em que eu perco isso, eu retomo de novo, olho de novo para o objeto que se manifesta na mente daí por diante, e reconheço, inclusive, a sua não conceitualidade, mesmo quando a distração surja, eu de novo faço exercício para de novo voltar a um espaço simplesmente de não conceitualidade, de lucidez, reconhecendo o aspecto de vacuidade da mente. Tá bom? Falei para vocês, né, gente? Assim, em tese, a meditação é simples, mas tem todas essas referências que é importante trazer, entendeu? Eu diria até na perspectiva de desmistificar um pouco a meditação e vocês compreenderem, pelo menos no primeiro momento, discursivamente do que se trata. Porque talvez isso seja importante para a nossa mentalidade ocidental, entender o que a gente está fazendo, e uma vez tendo compreendido, larga. Simplesmente larga. Olha de maneira suave, natural para a mente. Reconhece o aspecto de vacuidade. Não conceitualidade, permanece. Surge um outro pensamento, olha o pensamento. De onde ele veio? Para onde ele vai? Ele já foi. Aqui. E cultiva esse estado de lucidez, de não conceitualidade, a partir do aspecto vacuidade da mente. Tudo bem, gente? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer um comentário? Porque depois a gente vai fazer a prática. Lama, eu queria fazer uma pergunta que é um pouco em cima da prática depois da semana passada, que eu ouvi depois do domingo, e que tem tudo a ver com aquilo que você colocou agora, que é assim, eu estou na prática de chinê sem suporte. Eu não sei se é bom eu tocar isso agora, se você preferir que eu falasse depois da meditação. É um pouco em cima... Eu posso continuar? É alguma dúvida de prática, Bia? É de prática. Vamos fazer o seguinte, claro. Vamos fazer a meditação antes, porque qualquer que seja a dúvida de prática de algum de vocês, eu não queria que induzisse uma outra pessoa na prática, falar, mas isso que a Bia perguntou, eu não senti. Claro, eu percebi isso agora quando eu comecei a falar. Eu pensei... Mas eu prometo que eu deixo você fazer a pergunta depois. Legal, obrigada, Lama, até já. Dessa parte aqui toda que a gente viu, das coisas que a gente viu antes, gente, alguém ficou confuso? Tem alguma coisa que não esteja fazendo sentido? Lama, bom dia, Lama. Oi, Leonel. Bom dia. Eu teria uma dúvida, é conceitual, assim, tem a ver com a prática, porque é conceito, mas é mais o mapa, né? Seria um roteiro. Haveria um paralelo, conforme o senhor descreveu, a evolução dessa consciência na percepção da vacuidade dos fenômenos e do não-eu, né? E estabelecer-se nesse vazio um paralelo com os jhanas, né? Que seria o primeiro jhana, o segundo, o terceiro e o quarto. O quarto jhana seria o estado de equanimidade. Existiria um paralelo
nesse ensinamento com esse paralelo dos 4 jhanas e, no caso, até o estado, o jhana da equanimidade? Essa é a minha dúvida. Então, Leonel, para ser bem franco com você, eu não domino os conceitos dos jhanas, tá? Então, eu não me sentiria honesto com você cravando esse paralelo e detalhando ele, porque não é algo que eu tenha muita familiaridade. Agora, definitivamente, o que eu posso te dizer é que nessa perspectiva gradual e daí por diante, a prática da sabedoria, ao final, ela produz como resultado esse estado de equanimidade, até como o próprio Taranata descreve aqui, né? Quando você vai progredindo nessa oportunidade, né? O estágio último, praticamente, nessa oportunidade, você relaxará seu esforço e repousará naturalmente estabelecido nesse estado. Nesse ponto, você alcançou o estado chamado permanecer equânime. Então, é um estado em que você permanece na equanimidade, reconhecendo a natureza insubstancial de todos os fenômenos, para além, inclusive, daquele conceito de único sabor, que é descrito também como um terceiro nível e tal. Esse estado de equanimidade é simplesmente, digamos, o patamar último que você é capaz de alcançar por meio da prática da sabedoria, da paramita da sabedoria. E se você se lembra, Leonel, no Sutra do Coração, Avalokiteshvara diz, assentado, portanto, na prática da sabedoria, que todos os Budas e Bodhisattvas alcançam o despertar último. Entende? Então, uma vez tendo realizado o aspecto último da prática da sabedoria, que todos os Budas e Bodhisattvas alcançam o despertar. Sim. Sou grato. Muito obrigado, Lama. Muito obrigado pela dúvida. Muito obrigado. Alguém mais, gente? Tem alguma dúvida? Vamos fazer, então, a prática? Daí a gente tem tempo de fazer um pouco a prática e algum tempinho para responder alguma pergunta e tal. Dessa vez, gente, diferentemente de como eu fiz em todas as vezes em que eu fui conduzindo a meditação, então eu fui falando em voz alta, né? Aquilo que não é para vocês falarem enquanto vocês estão fazendo a meditação silenciosamente, mas o que eu quis um pouco era poupá-los do exercício de ter que olhar numa perspectiva não discursiva. Então eu falei, deixa eu conduzir a prática, porque aí vocês não entram em nada discursivo. Vem uma voz dizendo qual é a natureza disso, existe, não existe, daí por diante. E você pode ficar passivamente fazendo a prática de forma absolutamente esvaziada do aspecto discursivo, conceitual. Hoje eu não vou fazer isso. Eu vou bater o gongo, e aí o que a gente vai fazer é essa parte aqui. Eu vou até ler de novo isso para não ter dúvida, e vocês vão exercitar isso, mas eu não vou conduzir a prática. Cada um vai fazer individualmente, sutilmente, não discursivamente. É um olhar para o aspecto vacuidade da mente por diferentes prismas, e não um interrogatório para a mente buscando respostas, tá? A gente vai fazer o seguinte. Para sintetizar os entendimentos prévios, reflita como se segue. Eu mesmo e os outros, o mundo e seus habitantes, somos todos desprovidos da existência de um verdadeiro eu. Nenhum criador fez tudo isso. Tudo isso surge meramente devido à reunião de conexões interdependentes. Nada pode ser, na verdade, estabelecido, existir como uma coisa ou muitas. Tudo isso meramente surge como a face da ilusão. Na realidade, nada disso existe verdadeiramente. Se eu examinar o assunto cuidadosamente, não estabelecido e não existente, são também atributos recém-fabricados
criados pela mente. Para indicar alguma coisa que parece ser oposta à existência, eu meramente atribuo a ela os termos não existente e não estabelecido. Analisando para trás e para frente, dessa forma, o objeto em foco se dissipa. No vazio que fica, repouse calmamente, sem pensar em absolutamente nada. Depois que o objeto previamente em foco é dissipado, surge um estado que é livre de toda identificação. E enquanto isso durar, repouse na não conceitualidade. Se esse estado deteriorar, repouse na mera não conceitualidade do desaparecimento do aspecto da vacuidade. Se deteriorar, ainda assim, repouse no aspecto não conceitual da perda da experiência da vacuidade. E volte de novo para esse estado. É isso que a gente vai fazer na prática agora, tá bom? Então, Lívia, você pode colocar o texto para a gente... Coloco lá. Seguir. Então, a gente começa tomando refúgio, gerando a bodhicitta. No Buda, no Dharma e na sublime Assembleia, toma um refúgio até o despertar. Pelo mérito resultante da prática da generosidade das demais paramitas, possa o estado de Buda se realizar para o benefício de todos os seres. No Buda, no Dharma e na sublime Assembleia, toma um refúgio até o despertar. Pelo mérito resultante da prática da generosidade das demais paramitas, possa o estado de Buda se realizar para o benefício de todos os seres. No Buda, no Dharma e na sublime Assembleia, toma um refúgio até o despertar. Pelo mérito resultante da prática da generosidade das demais paramitas, possa o estado de Buda se realizar para o benefício de todos os seres. Que em todos os meus nascimentos possa eu não estar separado do perfeito Lama, usufruir da glória do Dharma, realizar completamente as qualidades dos caminhos e das terras e atingir rapidamente o estado de Dorje-chan. Fazemos a oração de 7 ramos. Ao nobre Chirenzi e a todos os Budas e Bodhisattvas que residem nas 10 direções e nos 3 templos, com completa sinceridade rendo homenagem. Apresenta oferendas materiais e imaginadas, de flores, incensos, lamparinas, perfumes, manjares, música, etc., e rogo à nobre Assembleia que as aceite. Desde tempo sem princípio até agora, cometi os 10 atos não virtuosos e os 5 atos hediondos de consequência imediata. Confesso todos os atos nocivos cometidos com a minha mente dominada pelas emoções perturbadoras. Regozijo-me com o mérito acumulado nos 3 tempos por Shravakas, Pratyeka Budas, Bodhisattvas, seres comuns, etc. Peço-vos que gireis a roda do Dharma dos veículos comuns, Hinayana e Mahayana, de acordo com a motivação e as faculdades de compreensão dos seres. Enquanto Sansara não se esvaziar, suplico-vos que não vos retireis para o Nirvana, e por compaixão rogo-vos que olheis para todos os seres submergidos no oceano do sofrimento. Todos os méritos que acumulei, sendo causas do despertar, possa a glória de um guia dos seres ser obtida sem demora. Então, a partir de agora, eu visualizo o Lama Raiz no alto, cercado de todos os lamas da linhagem. E ao redor todos os Budas, Bodhisattvas, Lamas e Danas, Dakinis, protetores do Dharma, Dharma e Sangha. E tem no Lama Raiz, os Lamas, e as 3 joias e 3 raízes à minha frente, eu faço as orações. Budas e Bodhisattvas do universo, e o Lama perfeito, meu bom e verdadeiramente virtuoso mestre. Por favor, vejam-me e abençoem. Por favor, pacifiquem minhas faltas completamente. Por favor, despertem a genuína compreensão dentro de mim. Por favor,
Dissipem todos os obstáculos à prática do caminho Mahayana. Eu faço oferendas visualizadas, faço oferendas exteriores de água de beber, água de lavar, flores, incensos, luzes, perfumes, manjares e música, e rogo à nobre Assembleia que as aceite. Nesse momento, então, eu visualizo que o lama raiz e os lamas da linhagem entram pelo alto da cabeça e se assentam num receptáculo de luz na altura do seu coração. E todos os Budas, Bodhisattvas, Lamas e Danas, daqueles protetores do Dharma, Dharma e Sangha que estavam ao redor, se dissolvem na vacuidade. E tendo, portanto, o lama raiz no coração, com todos os lamas da linhagem, a gente faz, então, a contemplação 63, sobre a qual a gente viu hoje.
E aí, pessoal? Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Quer compartilhar alguma experiência, dúvida? Bia, fique à vontade. Lama, é assim, estou na prática, já no chinês sem suporte. Passo alguns pensamentos, tá, maravilha, não entrei no filminho de um deles. Lá pelas tantas, tenho um pensamento, entrei no filminho. Consigo perceber. Imediatamente entro na respiração. Respiro. Poucos segundos. Retomo o chinês sem suporte, bem, naturalmente. Isso está virando uma espécie de um vício, porque, de acordo com aquilo que você ensinou agora pela manhã, eu não sei se o ideal, entre aspas, seria eu... Porque se eu tento sair do filminho do pensamento que eu acabei me deixando levar, percebo e tento voltar para a chinês sem suporte imediatamente, eu percebo uma rigidez imediata da mente e uma coisa já discursiva, igual você disse, que tenta trabalhar com isso que eu entrei. É assim, não, isso aqui é insubstancial, como foi que entrou nisso? Não, que isso, toca a marcha. Mas o resultado após esse discurso é um resultado muito mais rígido na mente, e eu percebo que ela muda o tom do que se eu fizesse só 10 segundos de respiração e retomasse chinês sem suporte. Aí, ouvindo você agora de manhã, eu pensei assim, peraí, mas eu estou achando que eu estou numa parte muito confortável, e eu não sei se para a prática isso é um avanço, ou se eu estou naquela coisa do bem-estar, que não é o que a gente deve procurar. Então, a dúvida é essa, assim, se eu devo insistir, mesmo que eu perceba que o resultado não é tão legal depois do discursivo, eu insisti um pouco em sair do filminho do pensamento direto para a chinês sem suporte. Obrigada. Bia, larga o chinês na respiração depois. Larga. Uhum. Você pode continuar fazendo isso, mas a prática que você está recebendo agora é prática de Sherabi. E a forma como ela é apresentada, ela não traz esse intermediário que é de novo com suporte para depois você largar. Eu diria até, Bia, que assim, quanto mais você exercitar isso, menos você vai se referir na tua prática a chinês sem suporte. Uhum. Porque esse chinês sem suporte ele tem que não é mais calma mental só, entendeu? É assim, tem calma mental, porque ele fala que às vezes você pode até praticar os dois ao mesmo tempo, chegar num estado natural da mente, mas tem que ter reconhecimento também, entendeu? E é isso que esse é o salto que se dá de um chinês sem suporte para uma prática que começa a reconhecer a natureza da mente, entende? Entendo. Então, assim, eu diria duas coisas. Você pode começar fazendo chinês sem suporte. Num determinado momento, você vai entrar na prática de Vipassana ou de visão penetrante, vai olhar para o aspecto vacuidade da mente e de todos os fenômenos que nela se manifestam. E a partir daí começar a exercitar o reconhecimento do aspecto vacuidade da mente. Se veio o filminho, você entrou, olha para o filminho e atravessa o filminho. Uhum. Simplesmente com o reconhecimento de que ele é só um blá blá blá, ele é absolutamente insubstancial. Fura o filminho. Uhum. E assim, não há nem que voltar mais para nenhum lugar, já entendeu? Você já está, você olha, é difícil, tem que usar algumas palavras que não é bem isso que eu estou dizendo, mas você já está, você já olha e você permanece onde você já está.
Uhum. Reconhecendo o aspecto vacuidade da mente. Assim, o objeto aqui é a mente, particularmente a sua essência insubstancial. Esse trajeto de sair e para um perceber, porque assim, o que é um filminho? É só um pensamento, é um aspecto manifesto da mente. Esse pensamento ele também ele é vacuidade, ele é insubstancial. Olha só, reconhece, sim, desintegra, vira e aonde está fica lúcida. Uhum. É difícil colocar em palavra, entendeu? Mas esse trajeto de vir, sair, voltar para chinês, respiração, acalmei, voltei para cá, agora não, agora é já. Uhum. Uhum. Não, é que eu entendi. Senão, eu vou permanecer a vida inteira só no chinês. Para sair de chinês para a natureza da mente, é esse o salto que você está falando, né? Senão eu estou sempre fixa, né, somente no. É que sempre essa coisa do chamar é um negócio que me volta sempre. Onde é que está o salto de qualidade para a natureza da mente, né? Senão eu vou ficar sempre amarrada somente no chinês, né? Eu preciso fazer a prática de hoje. Uhum. Bia, o salto está no reconhecimento. Uhum. E assim, enquanto a gente ainda fala em reconhecimento, isso ainda é muito, ainda é muito grosseiro, ainda é muito conceitual, entendeu? Falar, Uhum. parece que tem alguma coisa que é o reconhecimento. Uhum. Que já é assim, entendeu? Uhum. A mente ela é insubstancial e ao mesmo tempo ela tem essa qualidade de conhecer, né? Essa prática de Shirabi, o foco é sobre a vacuidade. Então a gente não fala muito na prática de reconhecimento da natureza da mente, porque isso tem muito a ver com o terceiro giro da roda do Dharma, que onde o aspecto claridade da mente consciência pura ou ripa e daí por diante é o foco principal. Aqui a gente está bastante assentado no aspecto vacuidade da mente. Só reconhecer a insubstancialidade, entendeu? Por isso que eu não estou carregando, porque não é isso que a gente está estudando agora. A gente só está estudando na Prajnaparamita, assim, assentada no Sutra do Coração, o reconhecimento da essência insubstancial da mente, da insubstancialidade da mente, que não é um nada, e a gente sabe que não é um nada, porque é possível conhecer esse aspecto insubstancialidade, mas a gente não está muito falando tanto na prática assentada no aspecto claridade, lucidez e daí por diante, mas simplesmente reconhecer que a mente e tudo aquilo que nela se manifesta é vazio de existência inerente. Chinês vai trazer um propósito de estabilizar sua mente, seja com suporte ou sem suporte. Mas uma vez ela está, você precisa olhar para ela e reconhecer o aspecto vacuidade, entende? Esse é o ponto. Entendi. É o meio pelo qual você estabiliza. Você pode usar um suporte, você pode ir sem suporte, mas você estabilizou. E uma vez que você estabilizou, o que vem depois? Depois de chinês, vem, ou calma mental, vem visão penetrante. Eu com a mente estável, eu lembro que esse movimento para você, que o Mingyur Rinpoche faz, às vezes você tem que, tudo aquilo que se manifesta, ou aquilo que não se manifesta, você tem que olhar e desenvolver essa visão penetrante que distingue o que é e o que não é, entendeu? Uhum. Reconhece esse vazio de existência inerente da mente e de tudo aquilo que nela se manifesta. É preciso fazer isso, Bia. Tá. Era essa a pergunta. Assim, não é esse o caminho. Uhum. As it is. Obrigada, Lama. Alguém mais, gente? Eu acho que o Aloysio tem uma pergunta, Lama. Oi, Aloysio. Ué, talvez não. Então é que a mão dele aqui, ele tinha levantado a mãozinha, mas talvez não.
Deixa eu bisbilhotar o chat. Bom, gente, então... Alô, alô, Lama. Oi, Luiz. Alô. Oh, bom dia, Lama, bom dia a todos. Bom dia, Luiz. Lama, é o seguinte, toda vez a gente aprofunda, chega nesse ponto já que a gente está, que a gente estuda sabedoria, que a gente estuda vacuidade, tenta experimentar isso na meditação, e eu sempre bato, às vezes, naquele início, né? De que, quando nós entramos no ensinamento budista, nós juntamos a mente como englobando aquela mente que a gente já conhece e as emoções. Aí eu pergunto o seguinte, o que às vezes acontece é o seguinte, é que tem uma parte emocional que sempre fica ali junto, querendo ou aceitar ou rejeitar, ou tomar uma posição. Agora, quando essa parte emocional ela calma mais, e eu fui fazer esse exercício agora de meditação, e algumas vezes eu tenho experimentado isso, eu acalmo ela, mas eu sinto que o corpo aquece um pouco, tem um aquecimento. Então, eu pergunto, esse aquecimento, esse calor, essa coisa, é uma coisa mesmo do meu comportamento sinestésico, do meu comportamento, ou então isso já acontece como uma parte do processo? É só isso. Então, Aloysio, isso pode ser um sinal de prática. Assim como outros sinais podem aparecer, mas isso, assim como uma hipótese possível, pode ser sim um sinal de prática, de que a tua prática, depois de tanto tempo que eu sei que você já pratica e tal, o próprio corpo sinalizar, né, o efeito da meditação na tua experiência física e daí por diante. Tem várias experiências que podem acontecer, essa é uma delas. Então, fundamental, Aloysio, e é sempre a instrução que se dá, assim, sim, isso pode acontecer, mas não se apegue a isso, porque isso passa a ser uma mera distração, entende? Assim, é uma experiência que se dá no seu próprio corpo, mas que não é o objetivo que se quer alcançar, entendeu? Essa experiência de calor pode vir, pode não vir, às vezes a mente vai estar agitada, às vezes ela vai estar mais calma, às vezes eu vou ter uma sensação prazerosa e daí por diante. Isso é o que se chamam de nyams, que são experiências. Sim, elas podem acontecer, sim, esse pode ser um sinal de que sua prática está evoluindo, mas não se apegue a isso. Tá bom, obrigado, Lama. Lama, com licença. Oi, Gabriela. Oi. Fiquei com uma dúvida também, ligada à conversa com a Bia e as coisas que ela trouxe, que é sobre o quanto que a gente adota uma postura mais ativa, talvez, nesse estágio assim da meditação com a não conceitualidade, para permanecer nesse estado, né? E no texto ele menciona, acho que talvez em estágios mais avançados, né, que aí sim é que há um relaxamento do esforço e essa permanência mais equânime, né? Mas aí a minha dúvida era essa, que parece que esse estágio natural é realmente algo que vem com o tempo e que no início é talvez necessário uma postura mais ativa, mais focada, realmente concentrada. Eu queria perguntar isso, por favor. Então, Gabriela, é isso mesmo, assim, e de alguma forma, né, quando a gente fala a prática é simples, é porque, veja, não há uma complexidade aqui no que a gente está fazendo, não é uma visualização
complexa, não é algo que a gente tenha dificuldade de compreender. Trata-se de algo simples mesmo, mas para se alcançar esse estado de simplicidade, de não conceitualidade, de serenidade lúcida e daí por diante, há um percurso, entende? E por isso que é importante a gente fazer a prática de calma mental antes, né? No percurso que a gente traz aqui da linhagem Mahamudra, primeiro eu estabilizo a minha mente, né? Então eu posso usar um suporte ou sem suporte, acalma a minha mente, e uma vez com ela mais calma, porque se eu for fazer, veja, se eu for olhar para minha mente e tentar reconhecer o aspecto vacuidade dela no meio de um almoço, imagina, minha família, por exemplo, aquela família com ascendência italiana e tal, uma bagunça e tal, é muito difícil, assim, entendeu? Porque ao mesmo tempo que eu estou comendo, meu irmão está fazendo piada comigo e eu já estou... É confuso, entendeu? Eu preciso criar condições favoráveis. Então, o que é o ideal? Assim? Eu ir para um lugar que seja mais favorável para a minha prática. Não é que seja impossível reconhecer o aspecto vacuidade da mente no meio do almoço de domingo italiano. Claro que é possível, mas eu estou dialogando com a tua pergunta, assim, leva um certo tempo para a gente chegar e eu sentar no almoço de domingo com a minha família e tá aquela bagunça e eu reconhecendo a substancialidade de todos os fenômenos numa situação completamente equânime e daí por diante, né? Quem sabe um dia eu chegue lá. Então eu preciso me retirar para um lugar mais tranquilo, com as condições mais favoráveis, praticar um pouco de chinê para ir acalmando a mente. Com a mente um pouco mais estável, eu começo a fazer esse exercício de olhar para a mente e enxergar se há alguma substancialidade nela ou em tudo aquilo que nela se manifesta. Quando eu começo a fazer esse exercício, de novo eu posso encontrar alguns desafios. A minha mente pode voltar a ficar agitada e daí por diante. Com a visão penetrante, a gente tem algumas maneiras de olhar para a experiência mental. Então, se vier um pensamento, eu olho o pensamento e falo, mas de onde veio esse pensamento? Mas ele tem um início? Ele tem um fim? Quando esse pensamento acabar, para onde ele vai? Assim, na hora que esse pensamento vier, eu posso olhar para ele e daí por diante. E eu vou fazendo esse exercício ativo, portanto, respondendo a tua pergunta, há uma postura ativa, sim. A meditação, Gabriela, eu sempre brinco, a gente não está brincando de estátua quando a gente faz meditação. Eu sei que o exemplo parece banal, mas a gente faz tipo, estou meditando, aí tipo, coçou o nariz, estou com dor nas costas, não posso me mexer porque estou fazendo meditação. Não, a meditação é algo absolutamente dinâmico. Por quê? Porque por meio da meditação, por meio do processo de me familiarizar com a mente, porque meditar, Gomwa, é se familiarizar com a mente ou com a natureza da mente, nesse processo de familiarização, há uma disposição dinâmica, ativa. Porque, ao final, eu quero simplesmente desabrochar o estado de lucidez da minha mente que percebe todas as experiências. Portanto, eu não preciso constranger a minha meditação. Pelo contrário, quando eu estou meditando, eu assumo uma postura ativa. Se eu tiver com dor nas costas, eu vou me posicionar direito. Se eu tiver com o nariz coçando, eu vou coçar o nariz. Se eu tiver muito distraído, eu vou abaixar o meu olhar, como se eu estivesse olhando para a ponta do meu nariz. Se eu tiver com sono, eu vou erguer os meus olhos para sair da sonolência e daí por diante. Portanto, a meditação, quando eu estou fazendo chinê, ela é dinâmica, e quando eu estou fazendo vipassana também. Eu estou olhando para a mente e estou, por diversos prismas, enxergando, mas tem algo que verdadeiramente existe aqui e tal, não sei o quê. Quando eu chego num ponto onde, tipo, não tem mais o que... Eu estou entrando em contato com o aspecto vacuidade da mente. Porque eu estou entrando em contato com o aspecto não conceitual. E aí eu preciso buscar mais alguma coisa? Não, sim, permanece nesse estado. Daí vai vir um pensamento dizendo, nossa, agora eu consegui vipassana, né? Agora eu estou fazendo... Aí olha para o pensamento e fala, mas... E aí o pensamento sumiu. Aí você, bom... Não vai discutir com o pensamento, não vai dizer, bom... De onde ele veio? Para onde ele foi? Já não é mais... Permanece de novo na não conceitualidade. Percebe que
é dinâmico. A mente vai continuar, mesmo que eu tenha acalmado ela no início do feito chinês, quando eu entrar na prática de visão penetrante, em alguns momentos eu vou ter não conceitualidade, em outros momentos a minha mente vai continuar ativa e discursiva. Isso é um problema? Não, essa é a natureza da mente. A questão é saber como eu reconheço o aspecto vacuidade de tudo que se manifesta na mente, de qualquer coisa que atice os meus sentidos, tudo aquilo que estimula os meus sentidos e daí por diante. Olha para a essência. Há algo que verdadeiramente existe? Tipo, talvez não... quando a gente faz, eu não sei nem... Teria que ter alguma resposta. Tipo, não tem. Assim, olhou, permanece. Aí pode vir um outro pensamento. Putz, é só isso? Olha para esse pensamento de só isso. Pensamento colar, permanece. Então, veja, há uma disposição dinâmica para, nesse ponto, nessa prática especificamente, quando eu estou fazendo chinê, estou com foco na respiração. Aí vem um pensamento, nossa, o que eu vou almoçar hoje? Veio o pensamento, normal. O pensamento é natural, né? A gente cultivou uma vida inteira acreditando que a gente é nos pensamentos, nas emoções, e daí por diante, rápido vem um pensamento, eu sim. O que eu faço nessa hora? É dinâmica a meditação. Percebo que eu me distraí, volto para a respiração. Então, estou meditando a respiração. Nossa, o passarinho... Volta para a respiração. Volta para a respiração. Quanto menos eu vou alimentando os pensamentos, mais eu vou acalmando a mente, mais ela vai ficando estável. Ela ficou estável? Olha para a mente. Você fala, não, olha para mim. Então, aí fica nesse indizível, não conceitual. Aí vai vir um pensamento. Pô, mas é só isso? Olha para esse pensamento e vê. Ele existe, ele veio, ele foi, onde vai reconhecendo esse aspecto não conceitual. É dinâmico, veja, não é estático. Não vai acontecer por si só. Essa é a técnica que a gente vai fazendo para ir aos poucos e se familiarizando com o aspecto vacuidade da mente, com a natureza da mente. Ficou claro, Gabriela? Ficou muito bom. Obrigada. Joia. Tudo bem, gente? Vamos fazer o seguinte. Não deixem essa semana de fazer um pouco dessa meditação, porque na semana que vem a gente vai ver a última meditação, que é a da vacuidade e o aspecto plenamente compassivo da mente, e depois a gente vai fazer uma revisão e a gente vai fechar os ensinamentos do Taranata. Então, aproveitem esse final, ele é bem profundo, bem sutil e daí por diante, mas foi preciso percorrer um longo caminho para a gente chegar até aqui. Vamos desfrutar dessa etapa final aqui dos ensinamentos do Taranata, tá bom? Vamos fazer a dedicatória, então? Graças a essa virtude, tendo realizado o Mahamudra, possa eu conduzir a esse estado todos os seres sem exceção. Pela graça do Buda que obteve os 3 corpos, pela graça da imutável verdade do Dharma em si, pela graça da infalível aspiração da Sangha, possa essa súplica de dedicatória realizar-se tal como ela é.
Obrigado, gente. Obrigada, Lama. Bom domingo para vocês. Gente, só uma pergunta. Eu estou aqui no KPG, o Lama Sunan veio aqui. Ficou algum combinado da gente ter agora a segunda etapa com o Lama Sunan? Não? Cássio, está sabendo de alguma coisa? Oi, Lamordo. Beleza? Joia. Você aí do KPG. Valeu. O ensinamento direto daí é bom, né? Não, a programação das práticas está mantida ainda naquele mesmo sistema que está durante a semana. Então, agora a próxima que está marcada para o Lama Sunan é sábado, 9 horas, Tara. Então tá bom. Beleza. Combinado. Ó o Lama aí, ó. Lama. Aí. Lama, o senhor vai fazer prática agora ou não? Hoje não. Então tá bom. É que eu fiquei com essa dúvida a hora que o senhor veio aqui, eu fiquei sem saber, Lama. Então tá jóia. Então tá bom, gente. Obrigado. Boa semana para vocês. Até semana que vem, tá? Tchau, Obrigado, tchau. Lama Wangdo. Obrigado, bom domingo a todos. Obrigado. Obrigada a todos. Gratidão, Lama. Gratidão. Obrigado, Lama Wangdo. Obrigado, Lama Sunan. Que vocês se beneficiem. Obrigada a todos.